Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui, a gente vai fazer mais uma live hoje com da Recanto com uma fisioterapeuta, Ana Paula, e ela vai falar hoje. O nosso assunto é sobre queda em idosos, que acontece muito, e tem uma frequência muito grande. A gente nem pensa que as consequências que podem acontecer com essas quedas, tá? A Ana Paula é uma fisioterapeuta e ela vai falar bastante sobre isso, como ajudar, a fisioterapia ajuda o idoso, como prevenir e tudo mais, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Vou fazer um convite aqui para Ana Paula, tá entrando, tá? E aí a gente vai, vocês vão conhecer e ver que bacana é todo o trabalho dela. Vamos lá, Ana? Vamos lá, Ana Paula. Entrando, Ana, você precisa me aceitar aí pra gente começar. Vamos lá, Ana chegando. Boa Noite, noite, Ana. Tudo bem? tudo bem? E você, Angélica? Que bom Obrigada. estar aqui com você. Bem, graças a Deus. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar fazendo essa live, falando da importância da fisioterapia para idosos, né? Para a vida nossa, mas para o idoso, que é o nosso foco maior hoje, né? E quanto ela ajuda, como a gente consegue fazer em casa, uma série de coisas boas aí que eu gostaria que você falasse bastante. Boa noite, Obrigada. pode se apresentar. É um prazer estar aqui. Eu sou Ana Paula Chediek, eu sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia domiciliar, principalmente voltada a idosos, né, mas também de forma geral. E também trabalho com fisioterapia aquática. E agradeço o convite aí de estar aqui com vocês. Olha que bacana. A fisioterapia aquática também. Bacana em saber isso, hein? Funciona para idoso também ou não? Com certeza, a gente Isso é trabalha muito dentro bom. da água e dá para trabalhar muita coisa que às vezes nem dá para trabalhar fora, né? E a água já quentinha já traz um conforto, um alívio maior das dores, já é muito mais fácil ali trabalhar na água. Verdade. Vários benefícios, né, que a água É verdade. proporciona. Pena que meus idosos usam fraldinha. Ana, eu queria que você falasse, né, bastante sobre queda em idoso. A gente vai ficando um pouco mais velho, né? Aí tropeça, tem uma propensão maior a ter uma queda, a se machucar de verdade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, sobre a frequência e por que acontece isso tanto no idoso. Então, o idoso ele tem, com o passar da idade, até por conta do sedentarismo e por conta da própria idade, né, ele vai perdendo muitas funções, né, vai tendo mais fraqueza muscular, uma falta de alongamento, diminui o equilíbrio, a coordenação motora, o tempo de reação, né? Se você joga uma bola para ele, ele demora para ter essa reação, né? Se você ele tem esse tempo de reação um pouquinho mais lento. A postura, ela também vai se alterando, muitos vão ficando arqueados, curvados para frente, isso tudo joga o centro de gravidade para frente e a pessoa vai, aquele que vai quicando para frente, assim, né? E isso tudo pode
facilitar uma queda. Então, a gente evita, trabalha tudo isso. Muitos têm tonturas, labirintites, que também podem levar a uma queda. E entre a própria insegurança, a dependência, né, do idoso, às vezes, isso também ajuda, né? Dificulta aí nas atividades do dia a dia. Tá. Isso é bem ligado ao sedentarismo mesmo, ou tem outras formas que podem estar causando? O que você acha que deveria fazer mais ou ter sempre, fazendo sempre, para postergar, para jogar para frente esse tempo, né, que a gente fala de estar caindo, tendo desequilíbrio, ou não sei se seria uma fraqueza nas pernas, na musculatura, o que seria isso? O que causa isso? Então, além do próprio questão da degeneração, que vai acontecendo com o passar dos anos mesmo, né? Tem a questão do sedentarismo, né? Se a gente conseguir manter um fortalecimento muscular, trabalhar um alongamento, um fortalecimento, manter esse idoso ativo, né? Com a postura adequada, ele vai prevenir muitas questões lá na frente, inclusive as quedas, né? Ou doenças mais para frente. Então, tudo isso é importante fazer um trabalho, né? Não só da fisioterapia, mas multidisciplinar, né? Com médico, com psicólogo, porque muitos também têm essa alteração, mexe muito, né? Com a confiança do idoso e é importante com a autoestima, né? Trabalhar com psicólogo, com geriatra, enfim. E o fisioterapeuta tem esse papel importante na recuperação, né, da função. O fisioterapeuta trabalha principalmente com a função, para que a pessoa possa fazer a função dela, caminhar, comer, sentar, levantar da cama com mais facilidade, com mais independência. Então, o foco principal é a função do paciente. Então, a gente trabalha todo um fortalecimento, alongamento, a melhora do equilíbrio, tudo isso pode ser trabalhado, a coordenação motora, o próprio alívio da dor, a própria dor pode causar desconfortos, pode causar outras alterações que possam facilitar também alguma queda, alguma outra coisa. E a gente dá muitas orientações também para essa pessoa, para que facilite o dia a dia dela. Tá. É engraçado, né, que a gente sempre faz a pergunta, o idoso caiu porque quebrou ou quebrou e caiu? Isso daí é uma coisa muito ligada a fortalecimento, ao equilíbrio. Como fazer para dar uma melhora, evitar isso? Existe alguma forma de estar evitando? É Tem a isso questão. verdadeiro, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então é aquela pergunta: você cai porque você quebrou ou quebrou e você caiu? Tem essa questão da osteoporose, né? Muitos têm osteoporose, que é essa degeneração dos ossos que facilita aí a quebra, né? A fratura, a quebra dos ossos que a gente chama. Então, isso, se o osso está muito fraco, ele pode ter a quebra do osso, às vezes de uma forma espontânea, no movimento, às vezes na própria caminhada, e aí cair por conta da quebra do osso, como você falou. Né? Ou ele pode cair e quebrar pela pancada da queda. Então, tem essas duas coisas realmente. E eu até esqueci a sua pergunta. A fisioterapia, os exercícios, a fisioterapia, ela ajuda a evitar essas quedas.
vamos supor, uma pessoa tem, lógico que o idoso, né? Eu não sei, eu entendo que o idoso ele tem uma fragilidade óssea, né? Só que a gente sabe que a gente não fica em pé só com os ossos. A gente precisa da musculatura e essa musculatura é feita um fortalecimento. Esse fortalecimento, claro que é o profissional adequado, no caso o fisioterapeuta, né? Então, existe, isso daí é uma crença minha, alguma coisa que eu vi, ou ela realmente tem um fundamento nisso? A pessoa tem, né, já a deficiência, porque o idoso tem, e consegue evitar, seria evitar mesmo, de ficar, de cair, quebrar com os exercícios, com o acompanhamento de um fisioterapeuta. Sim, esse é um ponto importante, né? Porque o fortalecimento, ele ajuda realmente a... Lógico, como eu disse anteriormente, importante esse trabalho multiprofissional, né? Tomar as vitaminas, tomar o sol para prevenir essa osteoporose. E também o fortalecimento muscular, porque o músculo vai ajudar ali a sustentar o osso, a sustentar a estrutura do corpo. Então, se ele tem uma musculatura forte, ele vai conseguir se sustentar melhor, conseguir ter uma marcha melhor, e isso pode evitar aí uma queda. Tá. A gente falou mais a respeito da queda, seria da perna, né? Mas você falou, né, no início que a pessoa ficando mais arcadinha, ela também tende a cair, né? A ter o desequilíbrio. O desequilíbrio não necessariamente precisa ser por labirintite ou alguma coisa assim. Ela pode ser por falta de fortalecimento também. Como é que é esse negócio? É na coluna? É na onde pega aí? Os braços ajuda também? Os braços muito compridos? Alteração postural, né? Quando a pessoa tem esse arqueamento, ela pode, se o centro de gravidade dela fica jogado para frente, isso facilita ela a cair para frente, né? Os passinhos curtinhos, né? Muitos até com Parkinson, dá aquele passinho curtinho, não consegue levantar o pé para caminhar. Então é importante fazer esse treino de marcha, de ensinar a pessoa a levantar o pé para caminhar, levantar a perna, apoiar primeiro o calcanhar, fazer esse treino de marcha com ela, que ela possa aumentar mais a passada, levantar os pés, para não ficar nesse passinho curtinho que pode levar a essa queda também. Trabalhar a postura, né? Alongar essa cadeia anterior, alongar, melhorar a postura. Então, tem várias coisas que podem. A fraqueza muscular, né? Deixa. Muitos falam que não tem segurança para caminhar. O que assim, às vezes essa insegurança é a fraqueza nas pernas. O músculo está fraco e não tem sustentação ali, às vezes, para caminhar. Às vezes, para levantar um pé, porque para caminhar você tem a fase da marcha que você tira um pé do chão e o outro fica ali. Então, às vezes, na hora de tirar um pé do chão, a pessoa se desequilibra. Então, é importante trabalhar essa força para que ela possa se sustentar nas duas pernas, trabalhar o equilíbrio também para que ela consiga, né, se sustentar nessa fase da marcha que ela precisa ficar com uma perna só. Então, são várias coisas que a gente pode trabalhar. Bacana. Você tem, assim, lógico, alguma dica do que fazer para evitar nesse tempo, dentro da casa de repouso, ou na casa das pessoas, ou pessoas que cuidam de outras, né? Porque esses dias conversei com uma geriatra, né? E ela disse que a partir dos 40 anos a gente já precisa ter uma atenção redobrada em tudo na gente, né? Então, falando com você, bem do equilíbrio, né? Você estava falando de marcha, a gente, na verdade,
precisa aprender a andar de novo, né? Sabe, aprender a andar de novo, né? Como é que coloca o pé, manter o equilíbrio, e é todo um conjunto isso daí, né? Então eu queria que você falasse se existe alguma coisa que a gente pode estar fazendo desde agora, ou quem não fez desde os 40 anos ou antes, não tem, e chegou numa fase hoje que precisa ter esse acompanhamento. É importante. Você tem assim alguma dica para dar ou para o que fazer? Como a fisioterapia ajuda bastante nesse ponto, né? E o que está fazendo em casa? Como é que a gente pode estar incentivando sair da cadeira, né? A levantar a cadeira. Como é que a gente consegue isso? Qual a fórmula mágica? É muito importante manter uma atividade física, né? Eu vou falar aqui algumas dicas, né? Eu trouxe algumas dicas, na verdade, 10 dicas Olha, para evitar quedas no idoso. E a primeira delas é o exercício físico. A gente realmente manter uma atividade física, mesmo que seja com o educador físico, se a pessoa tem uma alteração, já tenha alguma coisa mais grave, é importante ter um acompanhamento de um fisioterapeuta para que possa fazer esse trabalho mais aprimorado e fortalecer a musculatura, né? Fortalecer, trabalhar esse equilíbrio, essa coordenação. A segunda dica que eu trouxe para evitar quedas é o tapetinho. Acho que todo mundo sabe do tapete. quem cai, né? Aquele tapetinho solto que vai, escorrega. Ou mesmo os tapetes grandes, né? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes enrosca um pé, tropeça. Então, o tapete é realmente, se possível, não tenha tapete em casa se você tem um idoso. Evite ao máximo os tapetes. E objetos jogados ali pelo chão, onde que ele possa tropeçar, cair, né? Terceira dica, o banheiro, né? De Ah, ter barras de ele é bem apoio no vilão. banheiro, ter aquele tapete antiderrapante dentro do banheiro para que ele possa ter mais segurança. Inclusive, pode ter uma cadeira para ele sentar, tomar banho sentado para lavar os pés, para lavar as pernas, para ter mais segurança. Né? Eu falei a terceira, né? Agora é a Isso. quarta. Orientações gerais, né, que a gente pode dar no sentido de não colocar a calça, não se vestir, não colocar o sapato em pé. Senta para colocar a calça, senta para colocar o sapato. Na hora de sentar na cadeira, quem aqui tem idoso assim sabe, né? Tem uns que sai, se larga na cadeira, né? Sai correndo. Ou vai sentar bem na Fica beiradinha, cansado. assim. E senta na beiradinha, você fica. Ai, meu Deus, vai Pronto cair. para cair, né? Para levantar. Orientar ele ter calma, vai devagar, apoia a mão na cadeira, senta no meio da cadeira, né? Dá essas orientações gerais, assim, para evitar outras coisas, né? O Quinta idoso dica. ele tá sempre sentadinho, pronto para levantar e sair, né? Na beiradinha, na pontinha da cadeira, para sair correndo, né? Exatamente. Quinta dica. O uso de dispositivos auxiliares. Se necessário, a gente pode usar uma bengala, um andador. Para quem tem mais dificuldades, usar esses dispositivos auxiliares. Pode ajudar muito. A sexta dica. Usar sapato fechado. Não, Nela. que tenha, né, aquela apoio atrás, né? Não chinelo, essas coisas, aquele sapatinho de dormir, né? Aquilo lá é facinho para escorregar, para sair do pé, né? Então, de preferência que seja emborrachado embaixo, para que possa
ser mais firme para caminhar. Sétima dica, que aqui eu colocar corrimões também, às vezes, se necessário, você pode pôr corrimões na escada, nos dois lados da escada, para que ele possa caminhar, para que ele possa se apoiar, e até no corredor, às vezes, da casa, né? Dependendo do grau, né, da dificuldade desse idoso, você pode pôr no corrimão, no corredor também da casa, né? Para que ele possa ter esse auxílio para caminhar. Oitava dica: evitar andar em áreas molhadas, né? Em piso molhado, piso úmido. Tomar muito cuidado com piso molhado. Isso para todo mundo, não só para idoso, né? Isso é para todo mundo. Evitar andar descalça, né? Onde tem água com sabão. É para pranchar no chão de verdade, né? Sim. A nona dica é evitar encerar muito a casa, ficar aquele piso muito escorregadio, né? Que também facilita as quedas. E a Sim. 10ª é deixar uma luzinha acesa no corredor, né? Para que quando o idoso geralmente levanta à noite para ir no banheiro, ou quando ele precisa, às vezes, né? Deixar aquela luzinha ali facilita para que ele consiga enxergar o caminho e não tropece em nada aí no caminho. Então, essas são as 10 dicas que eu trouxe. Fundamentais, né? O difícil é convencer o idoso que ele é idoso, né? Ou a gente mesmo, né? Nem precisa ser tão idoso. Eu já tenho a fase da idosa. Então, você sempre fala, eu faço assim, nunca aconteceu, né? Não vai acontecer comigo. E aí você prancha no chão direitinho, né? Sem eira nem beira. Mas as pessoas, elas têm... Eu achei interessante você falar sobre o tapete, né? Enquanto você falava, eu fui pensando, normalmente a gente tem aquele tapete, né, que você gosta e tal, e a pontinha dele, ele enrola, né, ele faz o rolinho. Isso daí deve ser assim, deve não, né? É um, é a pedrinha do caminho, né, para um idoso tá caindo e para a gente mesmo tá caindo, né? Não tem como, é Sim, um negócio bem interessante. O tapetinho antiderrapante no banheiro também, né? Que tem bastante sim. gente que tem resistência a isso, né? E é importante também evitar Combinando. ter muitos móveis, né, também na casa. Às vezes fica muitos móveis e a pessoa tem que ficar desviando, trombando, né, nas esquinas. Às vezes tem um espaço um pouquinho Interessante, mais aberto para ele poder caminhar com mais facilidade. Ter menos interessante isso móveis. também. Uhum. Certo. Ana, sobre a queda do idoso, né? O idoso, quando ele cai, ele tem consequências graves, né? Ele, ele pode até chegar a ficar acamado. Sim, né? Principalmente quando tem, por exemplo, uma fratura de fêmur, e aí já está numa idade avançada, não pode fazer cirurgia. Às vezes ele tem que ficar ali acamado na cama, né? E pode, se não tomar os cuidados necessários, pode desenvolver escaras, que são lesões, né? Feridas na pele, principalmente aí na região do bumbum aqui, né? Pode dar atrofia muscular, porque fica ali sem movimentar, né? Ah, Atrofia o músculo, fica mais imobilizado. E alterações respiratórias, né? De ficar também deitado na cama, pode acumular secreções, ter mais dificuldades também na respiração. Então, são consequências muito de ficar acamado e que são graves, né? Por isso a importância de se evitar a queda, e porque a pode trazer consequências graves. realidade. A recuperação também do idoso, ela é mais difícil, né?
Você falou que fica acamado, né? Se tiver uma fratura de fêmur, por exemplo, ou no ombro, né? Que normalmente eu costumo ver fratura assim no ombro, e eu vejo que é assim mais difícil. Costuma ter recuperação quando tem fratura de fêmur, porque a musculatura da coxa, né? Ela tem é como se fosse uma atrofia muito rápida, né? E no ombro também, no braço. E alguns ficam até com um encurtamento. Tem alguma dica? Consegue voltar a andar? Consegue recuperar? Como que é isso? Depende muito de cada caso, né? Tem casos que, por exemplo, que seriam casos cirúrgicos e que aí não se pôde fazer cirurgia e aí tem muitos que realmente não tem como voltar a andar, ou ela pode andar apoiando numa perna só, né, sem apoiar, mas tem casos que dá para se fazer a cirurgia, ou dá para se mobilizar, e com a imobilização às vezes consegue recuperar. E aí tem todo um trabalho de fortalecimento, de trabalho de recuperação mesmo da função desse membro, né? Com todo o acompanhamento médico, a gente tem que ver com o médico qual cada caso, né? Como que proceder, qual tipo de cirurgia que foi feita. Cada tipo de cirurgia tem um procedimento diferente. Então, cada caso é um caso. Mas sim, né, principalmente no ombro também, né, vai ficar um tempo imobilizado. E aí, por exemplo, no ombro, é importante trabalhar as mãos, trabalhar os braços, né? A mão tá livre ali. Muitos ficam com a mão dura, depois não é mais difícil de voltar essa função da mão. E trabalhar, fazer esse trabalho de recuperação é possível sim. Tá? Mesmo que a idade já seja um tanto avançada. Não recupera tudo, mas uma boa parte sim. Logicamente, né, o idoso não é mais um menino, né, não tem como voltar a ser menino e ser jovem e ter as funções como tinha antes. Mas dá para trazer função, dá para trazer o máximo de movimentos que ele consiga fazer para, né, levar uma colher na boca, consiga, né, beber uma água, consiga se fazer o máximo de coisas com mais independência possível, né? Tá? Na perna também, se a fratura for na perna, também é possível uma recuperação. Lógico, levando em conta a idade, o estado clínico e tudo mais. Mas Sim, na maior parte é possível. sim. Interessante. Muito interessante isso. Agora, para evitar as quedas, hoje em dia, né, a gente tem nas casas de repouso, a gente tem todo um trabalho, né, com os idosos de movimentação e outras coisas também que as casas propiciam. Mas hoje a gente sabe que a pandemia fez com que muita gente ficasse dentro de casa, né? O isolamento social e tudo mais. Você tem alguma dica, algum conselho ou alguma, sei lá, alguma coisa que pode ser feito em casa nesse período que ninguém pode sair de casa, que está tudo mais difícil, o idoso é aquela pessoa de alto risco. Como que é? Você tem alguma coisa assim para passar para as pessoas estarem fazendo que não corra nenhum risco, né? Eu sei que a fisioterapia, os exercícios, eles são importantes ter um acompanhamento do profissional da área. É importantíssimo, porque você pode lesionar outras coisas, né? Mas, assim, algumas dicas de que você pode estar fazendo em casa, né, para se sentir bem. E até aliviar o estresse, porque eu acredito que
a fisioterapia, o exercício, né, em si, ele ajuda você não ficar tão estressado, digamos Com isso. certeza. O exercício libera endorfinas, deixa a gente mais feliz, né? Também tem toda essa questão também. Então, eu trouxe aqui para vocês também 10 exercícios para a gente fazer em casa. Lógico que alguns vai depender aí da condição de cada idoso, e aí a gente vai falando aqui. Então, o primeiro que eu preparei, eu vou. É legal você pegar um bastão, um cabo de vassoura e um pouquinho mais para trás para vocês verem melhor. Então, pode pegar um Olha que cabo de bacana. vassoura. Deixa eu só descer um pouquinho. E aí, nós vamos trabalhar a respiração, porque principalmente nessa época de pandemia, é importante trabalhar a função respiratória do idoso e também os braços. Então, a gente vai puxar o ar quando levanta, puxa o ar, solta o ar a hora que desce. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Esse exercício também pode ser trabalhado na lateral para aumentar a amplitude de movimento do braço, né, do ombro, com a respiração, né? Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício que a gente pode fazer com o próprio bastão. Então, quem tiver condição de fazer em pé, né, toma cuidado aí com o idoso, se tiver estável, segura, apoia numa cadeira, apoia num ambiente, num lugar firme, ou se ele tiver mais seguro, pode fazer só aqui no bastão. E levantar na ponta do pé e descer. Sobe, desce. Sobe, desce. Esse exercício é muito importante também para a circulação, aumenta a circulação das pernas. Então, só subir e descer. Da mesma forma, o terceiro exercício é a mesma coisa, só que levantando a ponta do pé para cima. Levanta a direita, depois a esquerda. Direita, esquerda. E aí, pode fazer apoiando aqui, quem tiver mais instável, né? Segura na cadeira e faz. Direita, esquerda. Muito bacana, Eu... hein? Bacana e facinho para fazer. Esses são exercícios fáceis que dá para fazer em casa. Tem a marcha. A marcha estática. A gente pode fazer a marcha parada. Sobe o joelho e sobe o outro, né? Pode fazer com os braços, alternando os braços, pode fazer apoiando, né? A mão direita na perna esquerda invertido, né? Então, subindo, descendo, dá para fazer a marcha lateral, caminhando para os lados, né? Assim, quem tiver mais dificuldade pode fazer apoiando, né, numa mesa, em alguma coisa, e caminhando para o lado com esse apoio para fortalecer a musculatura aqui lateral das pernas, que é muito importante para a Ana, estabilização do quadril. vou te fazer uma pergunta assim. É uma pessoa que não tem tanto equilíbrio, né? E quer fazer a marcha também. Então, eu, por exemplo, consigo fazer a marcha solta, mas uma pessoa que não consegue fazer a marcha solta, ela segura com um braço e movimenta o outro, é normal, é bom assim?
Aí ela pode fazer segurando, apoiando em alguma superfície, se ela tem muita dificuldade, muita instabilidade, ela apoia na mesa, por exemplo, ou apoia na cadeira e faz só levantando os joelhos. Sobe um joelho, depois o outro. Pode fazer sentado na cadeira, marcha sentada, só subindo os joelhos. Dá para ver? Sim, dá para ver. Assim, Joelho. acho mais seguro. Para quem tem dificuldade, instabilidade para ficar em pé, pode fazer. Assim é mais seguro. Dá para fazer também sentado. Tá, Então dá para a gente ir adaptando aí também conforme cada um, a sim. dificuldade de cada um. É. Você fez a marcha solta, né? Ou eu achei assim uma pessoa que vive sozinha, por exemplo, Sim, né? E vai fazer, ela pode se desequilibrar ali e cair, né? exatamente. Então ela pode se apoiar sem o movimento do braço, fazer a marcha sem o movimento do braço, segurando numa superfície segura, né? Plana. Ou só Sim, diante do encosto da cadeira, né? Uma cadeira que não vai virar, porque se ela se desequilibrar, puser a mão, né? Tem que ser alguma coisa firme. exatamente. Tomar esse cuidado. Se a pessoa tem um desequilíbrio, não vá fazer sozinha, não faça em pé sozinha. Coloca, tenha um apoio para você ter essa firmeza, né? De uma Certo, mesa ou uma superfície firme. tá. É, quantos, quantos Mas exercícios, quantas repetições seria interessante estar fazendo? aí depende também de cada idoso, né? Se é uma pessoa que já está muito debilitada, ela pode fazer 2 séries de 10 ou uma série de 10. Se a pessoa consegue mais, ela pode fazer 3 séries de 10 de cada exercício, né? Dando pausa. Se ela vê que está muito puxado, descansa um pouco e vai dentro do seu ritmo, né? Tá. Sem forçar muito. Tem mais 5 Você exercícios. pode fazer, que eu estou aqui aguardando. Hoje, hoje é toda sua, você me coordena. Tem um que é muito importante, que é o treino de sentar e levantar. Porque muitos têm a dificuldade para levantar da cadeira, né? Tem essa fraqueza. E esse treino de levantar e sentar fortalece muito as pernas e facilita esse sentar e levantar. Então a pessoa pode, se ela consegue sem as mãos, faz sem as mãos, né? Levanta e sem. Levanta e sem. Se ela tem muita dificuldade, ela usa as mãos, pode usar as mãos, né? Vai estar fortalecendo do mesmo jeito, né? Mas sem as mãos, ela vai trabalhar mais as pernas. Tem truque respiratório para não ficar cansado? Sim. Aí ela pode puxar o ar, soltar o ar a hora que desce, né? Sempre trabalhando todos os exercícios, se ela conseguir trabalhar junto com a respiração, melhor. Importante trabalhar a respiração junto com os exercícios, se possível. E um outro exercício que é para fortalecer os braços, justamente para facilitar na hora de levantar, na hora de se apoiar para levantar da cama, levantar da cadeira, é fortalecer os braços, principalmente esse músculo que chama tríceps, que fica aqui atrás do braço, que é um músculo que a gente usa para fazer essa força para levantar. Então, ela pode ou apoiar aqui na beiradinha da cadeira, ou apoiar no braço da cadeira e fazer essa força com os braços, trabalhar só os braços. Estica e volta. Faz a força só com os braços e volta. E aí vai fortalecendo os braços. Então tem esses. E tem os exercícios também que trabalham, ajudam na coordenação motora, pode usar uma bola
uma bola maior, eu tenho essa pequenininha aqui, mas pode usar uma bola maior. Quem tem dificuldade de equilíbrio, faz sentado. Só de jogar a bola para cima e pegar, pode tentar trocar de mão, quem consegue, ou joga e pega com as duas. Dá para fazer, jogar a bola na parede e pegar, joga a bola e pega. E quem consegue pode tentar fazer em pé. Mas muito cuidado para não cair, né? Só se você tiver um equilíbrio bom. Aí dá para você treinar em pé. Ou com alguém do lado, acompanhando. Então tem esses exercícios com a bola, dá para quicar a bola no chão e pegar, bater a bola no chão. Ajuda nesse treino de equilíbrio, de coordenação, né? Sim. Muito importante. O último exercício. Que eu esqueci. Esticar. Deixa eu mais para trás. Esticar os joelhos. Sentado. Pode esticar. Puxa a ponta do pé para cima, estica bem o joelho e vai trabalhar esse músculo aqui, que chama quadríceps da coxa. Ele é muito importante na caminhada. Aí a gente pode ir alternando. E isso também ajuda muito a fortalecer as pernas. Eu acho que eu posso fazer também, né? Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Eu acho que eu posso fazer também. Bastante. Tanto o equilíbrio quanto o fortalecimento. São dicas assim bem facinhas mesmo para a gente fazer o movimento, né? Fortalecer. Sim, importante começar desde cedo, né? Para evitar que lá na frente a gente possa ter algum problema, né? É verdade. Mas dicas bem facinhas, dá para a gente fazer de boa, né? Sentar e levantar da cadeira, que a gente fala, senta, só fica sentado. Não, tem que sentar e levantar, né? Sentar e levantar faz bem para a respiração e para fortalecer as pernocas. E com a ajuda da mão ainda, hein? Com do braço. Sim. Muito bacana. Ana, eu tenho uma pergunta que foi feita por uma pessoa que está assistindo, a Diva. Ela perguntou assim: o que leva o idoso a torcer o pé e cair? Torcer. Todos É, nós, né? Podemos torcer o pé, né? Isso pode ser por conta de algumas vezes até fraqueza ligamentar, alguma fraqueza até muscular, alguma, às vezes até um desnível, às vezes enrosca o pé e torce algum objeto ali, ou algum desnível no solo, que ele enrosca o pé e vira. Né? Pode ser vários fatores. tá. Tem a Mas ver também com a pisada ou o pé está a pisada mesmo, né? O pé para dentro, o pé para fora, não sei se é esse o termo, né? Mas antigamente a gente falava que não tem a curvinha do pé, né? Dentro, pé chato, assim para dentro. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Pode ser também. acho que não necessariamente. Não necessariamente tem a ver com a curvatura do pé. Né? Acho que talvez seja mais uma frouxidão ligamentar, ou até muscular, uma instabilidade, né, do próprio músculo que não tem ali a força para segurar a torção, do que a questão da curvatura em si. Tá. Aí, eu não sei se você está conseguindo ver, mas tem mais uma pergunta aí que foi formulada. Olha, percebo que pessoas muito aceleradas, afobadas, também podem torcer e tropeçar com mais Sim, facilidades.
Sim, com certeza. Até essa questão de sentar, né, que eu falei, a pessoa vem na pressa e acaba tropeçando, torcendo. Então, é muito importante trazer essa calma também, né? Trazer esse relaxamento, porque essa afobação acaba realmente podendo levar a um tropeção, né? Sentar de mau jeito, escorregar da cadeira. Então, essa ansiedade muitas vezes atrapalha muito. Tá. Ana, no caso, vamos supor que a pessoa caiu, né? Torceu o pé, caiu, ou tropeçou, caiu. A gente sempre ouve também que você não pode sair pegando de qualquer jeito. É isso mesmo? Como é que a gente deve proceder? Então, eu estou aqui tomando conta de uma pessoa na minha casa, ou eu mesma, né? Caí. Como é que eu tenho que fazer para eu me levantar? Se sente dor, porque tem gente que cai e já começa a gritar, ai, 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 porque quebrou. Como é que faz? Como é que a gente faz? Como é que a gente acode essa pessoa? Ou no caso dela viver sozinha, como é que faz? Então, se a pessoa caiu, primeira coisa a gente tem que ver se é um caso de fratura, se é alguma lesão grave, porque aí é melhor não mexer. Aí é melhor chamar uma ambulância, chamar um médico, para eles poderem retirar da forma mais adequada, porque às vezes se você mexer, você pode, às vezes, tirar o osso do lugar e piorar a situação, e fazer aí com que piore. Então, é importante verificar se não tem nenhuma lesão mais grave, se a pessoa está realmente em condições de poder se levantar, se ela consegue realmente se levantar. E aí, com o auxílio, né, de alguém, você pode pegar uma cadeira, deixar do lado da pessoa, né, ajudar ela a se sentar no chão primeiro, né, você pode vir por trás e ajudar ela a ficar sentada. E aí, pegando por trás, pelo quadril, você pode pegar pela calça mesmo, ali o cós da calça, na região do quadril, você levanta ela por trás e coloca em cima da cadeira. Aí ela fica sentadinha ali. Se é o caso, por exemplo, da pessoa estar sozinha, né, não tem ninguém para ajudar, ela caiu. Primeiro, né, ver se não é alguma lesão grave, né, como eu disse, se for, pede por ajuda, tenta alcançar um telefone, tenta chamar, grita fogo, porque às vezes se grita socorro, a pessoa foge. Verdade. Mas chamar por ajuda, de alguma forma, e se ela se sentir em condições de levantar, ela acha que ela consegue, ela pode tentar fazer esse movimento para se levantar. Aí, primeiro, ela traz os joelhos próximo do peito, né? Faz essa conchinha, né? Traz os joelhos perto. Chega um pouquinho mais para trás, Ana, para aparecer o movimento. De unir, né? Deixa eu abaixar. Juntar, ficar mais fechadinho, né? Trazer o joelho mais perto do peito. E aí ela pode se virar para ficar em 4 apoios de gatinho no chão, né? Apoiar os joelhos E as e mãos. as mãos. E aí engatinhar até alcançar algum móvel fixo, firme, não vai pegar em qualquer coisa, pelo amor de Deus, que aí cai você e o negócio em cima. Mas apoiar numa mesa, né, alguma coisa firme, para conseguir se levantar. Então, ele apoia as mãos, um dos pés você apoia no chão, firme, e aí você, com auxílio do móvel, você pode conseguir. Essa é uma forma, né, de Tá. conseguir se levantar No caso, sozinho, né? sozinho. Tá. Então a gente nunca faz assim, pega no braço
e levanta. Vamos, levanta, vamos ver se machucou alguma coisa. Nunca deu Toma jeito. cuidado dessa afobação de já querer levantar rápido. Às vezes verifica, né, se realmente a pessoa tem condição de se levantar. E às vezes se ela tá com tontura, né, tem que ver também. Às vezes é até melhor ficar deitada. Tá. Até melhorar, né? Até se sentir um pouquinho mais firme. Tá certo. Ana, eu tô olhando aqui o nosso cronômetro, nós estamos aí a menos de 10 minutos para a gente estar finalizando aí a nossa live, porque o Instagram, você sabe que ele é mal educado, né? Ele simplesmente derruba a gente no meio. Então, eu queria, assim, falar, né? Fazer um resumo, né? Que você fizesse aí um resumo do que você falou. Então, a fisioterapia, a importância dos exercícios, desse, assim, um resumo para as pessoas de como proceder, né? Durante todo o tempo. Então, hoje a gente falou um pouquinho, né, da importância dos exercícios físicos, da fisioterapia, da gente manter uma atividade física, de manter o corpo saudável, de ter um acompanhamento também com médicos, né, com a equipe multidisciplinar de forma geral, é importante. E principalmente para evitar quedas, né, fazer esse trabalho de fortalecimento, de treino de marcha, de equilíbrio, ter essas orientações, né, como tirar objetos do chão, do tapete, enfim, essas dicas que a gente deu para ter o apoio das barras, enfim. Isso tudo ajuda a evitar as quedas também. A importância de ter, às vezes, um acompanhamento, a fisioterapia não só para evitar quedas, mas ela é importante para várias situações, né, para o alívio de dores, para prevenir a progressão de doenças, para promover, assim, para melhorar também a nossa saúde, melhorar a função, acho que a principal função da fisioterapia é trazer a funcionalidade, que a pessoa consiga realizar as tarefas do dia a dia com mais facilidade, tanto o caminhar, quanto o sentar, o levantar e as suas atividades diárias. Ajuda na oxigenação, né, sanguínea, que a gente precisa de muita oxigenação, né, no nosso sangue, para evitar até o Alzheimer, né, aquele alemão. Sim, trabalhar nosso cérebro aí, tá fazendo coisas novas e tá movimentando Os a exercícios cabeça também. mesmo. E o Os exercício, exercícios mesmo, fazendo os exercícios, trabalhando a respiração, porque a fisioterapia ela vai trabalhar o exercício, né? Vai trabalhar a respiração. Então você vai manter oxigenado o seu sangue, né? E todos os órgãos que precisam dessa oxigenação, o pulmão, o cérebro precisa, né? De bastante. É importante você estar fazendo os exercícios, né? Para isso. sim, e os exercícios ajudam tanto nessa parte respiratória também, que hoje, principalmente com essa pandemia, que afeta muito os pulmões, a parte respiratória, muito importante a gente trabalhar também essa parte associada com os exercícios que melhoram a circulação, que melhoram, liberam endorfinas, faz a gente se sentir melhor. Também trabalha essa parte respiratória e vários outros benefícios, né, que o exercício proporciona para nós. Isso mesmo. Ana, eu acho que não vi mais nenhuma pergunta, eu acho que ficou bem claro e tudo mais. Nós estamos aí a 3 minutinhos de sermos derrubadas, tá? Da gente ver o mal educado.
Então, eu queria te agradecer e queria que você falasse aonde você trabalha, o que mais você faz, deixasse os seus contatos para as pessoas que tiverem interesse, quiserem saber mais coisa, conversar com você, ou os seus serviços, como é que faz para a gente estar te encontrando? Eu faço atendimentos, né, de fisioterapia domiciliar, né, vou na casa da pessoa. Também faço a fisioterapia aquática, que é dentro da água. A gente trabalha com tanto o relaxamento profundo, que é o Otsu, técnicas também de alongamento, de fortalecimento, não só com idosos, mas também com vários tipos, né, de pessoas, ou mesmo quem quer só fazer o relaxamento do Otsu, a gente faz. Eu trabalho tanto ali na Academia Viva, que agora ainda está fechada com a pandemia, mas logo vai reabrir, e ali na Fisiofonte, do lado do Teatro Municipal, a gente trabalha com a parte da fisioterapia aquática. E para fisioterapia domiciliar é só entrar em contato no telefone 16 99 770 1315 e tem o meu Instagram, que é Ana Peixe Dieck, e o meu Facebook, Ana Paula Chediek. É só procurar lá, é CHEDIEK, acho que está escrito aí Você para pode vocês. deixar depois escrito, né, no vídeo, o seu contato também, para quem não conseguiu anotar, você pode deixar também. Legal, obrigada, muito bom ter tido essa conversa aqui com vocês. Agradeço muito a Maria Angélica pelo convite e a Recanto Morada Feliz aí proporciona aí essa morada feliz, né, para os idosos, Muito obrigada. É, com a muito gente, cuidado e muito carinho. isso, a gente faz um tratamento realmente bem humanizado, bem próximo deles mesmo, com um super carinho, bastante. Eu agradeço também você, em nome da Recanto, de toda a equipe, você ter participado, ter disponibilizado o seu tempo para a gente estar batendo papinho aqui. E gostei de ver, gostei das dicas, acho que posso estar utilizando todas, botar na minha agenda aí de levantar um pouquinho mais cedo e tá fazendo também, né? E ir lá com os meus idosinhos. Quando eles sentarem, eu vou dizer para eles levantarem. Quando eles levantarem, vou dizer para eles sentarem também. Fazer o Isso exercício em mesmo. casa. Pelo menos nessa época que está todo mundo em isolamento social. Agradeço bastante. Deixa seu recado, os seus contatos, para as pessoas estarem entrando em contato contigo e saber mais. Principalmente dessa terapia de Watson aí, quem consegue, quem consegue entrar na água, né, e fazer o exercício, eu recomendo, porque eu vi uns vídeos muito jóias seus. Tá bom? Legal, obrigada. Quero também agradecer as pessoas que participaram da live hoje. Olha só, o meu Insta está marcando 12 pessoas nesse momento, tá? Agradecer todo mundo que esteve presente, quem mandou uma perguntinha aí, quem tirou uma dúvida, agradecer bastante. Tá bom? Teve até 17, 18, foi Olha que legal. legal, eu não vi, mas agora a gente está aí com 12 pessoas participando. Muito bacana, muito obrigada mesmo. O vídeo vai ficar disponível no YouTube da Recanto depois, para quem não conseguiu assistir e quiser. Tá bom? Legal, obrigada. Muito obrigada. Fica com Deus. Amém. Até mais. Amém. Até. Se escureceu.